Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Nada explica melhor a crise que os Estados Unidos estão vivendo do que uma charge bem feita, como essa que vocês estão vendo, cujo título é algo como Fogo Estúpido, algo assim. Poderia ser Fogo Amigo, mas o título está mais adequado como Fogo Estúpido. Trata-se de um latão de lixo como representando os Estados Unidos, com o mapa dos Estados Unidos, queimando a crise na fronteira, inflação, crime, crise energética, falta de mão de obra ou escassez de trabalhadores, o mandato da picadinha e também a crise de abastecimento. É só uma charge, mas numa única imagem mostrou tudo o que está acontecendo no Império em Decadência. Por falar em Império em Decadência, algo que não foi colocado no latão de lixo em chamas, diz respeito à segurança dos Estados Unidos, quer dizer, não só dos Estados Unidos, mas de todo o Ocidente. A globalíssima, vejam só, a globalíssima Financial Times apresentou no sábado um relatório citando 5 fontes não identificadas que disseram que um míssil hipersônico foi lançado no meio do ano pela China, foi testado pela China. O míssil teria voado através do espaço em órbita baixa até atingir o seu alvo, ou melhor, até quase atingir o seu alvo. Chegou muito perto do alvo, diz o relatório. O relatório mostrou que a China havia feito um progresso surpreendente em armas hipersônicas e estava muito mais avançada do que as autoridades americanas imaginavam, diz o relatório da Financial Times. Bom, aqui temos que fazer um parênteses, claro. Quando a mídia corporativa, comandada por gigantes como Financial Times, por exemplo, começam a expor as mazelas do governo que eles ajudaram a colocar no poder, é porque a coisa está realmente feia. Seria o mesmo aqui, mais ou menos comparando, como a Folha de São Paulo, o Globo, criticarem Lula, por exemplo. Porque as relações parecem já não estão tão boas assim. A BBC.com fala sobre o mesmo teste do míssil hipersônico provavelmente lançado pela China, dizendo, no entanto, que a China nega. Não fizemos isso. Diz a BBC, em relação à reportagem do Financial Times, os mísseis hipersônicos são muito mais rápidos e ágeis do que os normais, o que significa que são mais difíceis de interceptar. E a China já detém essa tecnologia, o que pegou os Estados Unidos de surpresa. Vejam, a BBC também dizendo o mesmo. Os Estados Unidos foram pegos de surpresa. O míssil hipersônico sugere, à medida que crescem as preocupações em torno das capacidades nucleares da China, que essa está sim mal intencionada. Na segunda-feira, ontem, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Liyan, disse em uma coletiva de imprensa que um teste de rotina foi realizado em julho para verificar diferentes tipos de tecnologias de espaçonaves reutilizáveis. Isso não era um míssil, era uma espaçonave, disse Zhao. Isso é de grande importância para reduzir o custo de uso de espaçonaves. Ele acrescentou também que muitos países realizaram testes semelhantes no passado. Quando questionado sobre o relatório da Financial Times, ele disse que está errado. Não, a China não testou nenhum míssil hipersônico ou supersônico ou coisa que o valha.
Já na segunda-feira, o embaixador do desarmamento dos Estados Unidos, Robert Wood, disse que os Estados Unidos estão muito preocupados, acrescentando que Washington se absteve de buscar aplicações militares para essa tecnologia. Ele disse, no entanto, que tanto a China quanto a Rússia têm buscado muito ativamente usos militares, o que significa que os Estados Unidos tem que responder na mesma medida. Esse tem que responder na mesma medida é retórica vazia. Eu tenho acompanhado alguns analistas militares, principalmente os que escrevem na National Interest, por exemplo, e falando que os Estados Unidos estão super atrasados em relação à corrida armamentista de Rússia e China, ou melhor, a tecnologia já desenvolvida em armas por Rússia e China. Se houvesse uma guerra, muitos afirmam, os Estados Unidos hoje não teria como enfrentar essas duas potências ao mesmo tempo, Rússia e China. O que isso quer dizer? Bem, podemos deduzir facilmente. Os Estados Unidos sairiam derrotados numa guerra de proporções nucleares, por exemplo, se enfrentasse ao mesmo tempo Rússia e China. A matéria da BBC termina dizendo que vários países ocidentais também já expressaram preocupações com as recentes demonstrações de poder militar da China. No mês passado, além da China, a Coreia do Norte disse que testou com sucesso um novo míssil hipersônico. E em julho, a Rússia fez um anúncio semelhante e disse que o seu míssil já havia sido lançado de uma fragata no Mar do Norte. Muito bem. Já em relação a Israel, a notícia é interessante porque ontem o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Dr. Jai Shankar, para assinarem um tratado bilateral de troca de tecnologia, comércio, armamentos e tudo mais. A Jerusalém Post diz que a visita do ministro das Relações Exteriores da Índia, Dr. Jai Shankar, e uma subsequente reunião virtual com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, marcaram uma nova etapa nas relações diplomáticas de Israel e representam um raro exemplo de Israel como parte de um grupo de países em oposição às relações bilaterais usuais que Israel geralmente desfruta. Bem, a matéria trata de um grande acordo entre Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Israel e Índia. A relação entre Israel e Índia não é de agora. Benjamin Netanyahu e o primeiro-ministro Modi já vinham fazendo tratativas há muito tempo. Visitas foram feitas entre os dois primeiros ministros para estreitar laços. Já há vários anos existe essa negociação. Agora é aberto. Israel e Índia estão praticamente formando um bloco comercial e de troca de tecnologias e armamentos. Mas também, claro, com a companhia dos Estados Unidos. Agora, o que é surpreendente nessa história é a presença dos Emirados Árabes Unidos, o que quer dizer, em outras palavras, que o Acordo de Abraão, ainda que com Biden na presidência dos Estados Unidos, foi tão bem feito, tão bem costurado, que persiste até hoje. É quase uma política de Estado e não de governo. O Jerusalém Post diz ainda que o encontro é importante porque representa a formação silenciosa de um grupo de países com interesses semelhantes. A esta lista também deve-se acrescentar a Grécia, França, Chipre, Bahrein, Egito, Jordânia e alguns outros países que compartilham interesses comuns,
seja no Mediterrâneo Oriental ou como parte de um bloco de estabilidade e moderação. Aqui é interessante notar que o Jerusalém Post citou, entre esses países que também poderão fazer parte deste novo grande bloco, Brasil e Argentina. O que pode vir a seguir nessa história, pergunta o Jerusalém Post. Há vantagens econômicas e da indústria de defesa para os novos laços e a capacidade de sinergizar a rede de laços entre Washington, Jerusalém, Abu Dhabi e Nova Delhi. Isso significa que o todo pode ser mais do que a soma das partes. Abre aspas, em torno dessa mesa virtual há um conjunto único de recursos, conhecimento e experiência que pode ser usado para criar a rede que todos queremos ver criada, disse Lapid na reunião de ontem com o representante indiano. O conceito de uma parceria de 4 países está consagrado. Ele citou, por exemplo, o acordo que existe hoje entre Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos. Ele disse, esses países realizaram exercícios conjuntos navais e trabalham juntamente em outras questões. Enquanto isso, os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido assinaram o AUKUS, que envolve a compra dos submarinos nucleares. Eu já falei sobre isso, por parte da Austrália, comprando dos Estados Unidos e do Reino Unido. Citou também outro pacto. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Nova Zelândia, o Canadá e a Austrália juntos formam a rede de inteligência Five Eyes. Bem, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, os Estados Unidos, claro, está liderando, porque não poderia deixar de ser, como a nação poderosa do Ocidente, que ainda é, esses novos acordos, alternativas às alianças entre Rússia, China, Turquia e Irã, também levando em conta alguns países mais periféricos, como, por exemplo, Cuba e Venezuela. Sim, são alternativas, mas isso tudo não é liderado pelos Estados Unidos. O que vem acontecendo, como disse, são tratativas independentes, como aconteceu entre Israel e Índia. É bom lembrar, e quem lembra isso é o Jerusalém Post, que Israel tem boas relações com a China e a Índia tem boas relações com o Irã. O Irã é inimigo declarado de Israel e a China, claro, é inimiga declarada da Índia. Então é preciso fazer algum malabarismo aí para fazer com que este novo conjunto de nações, ou este novo grupo que está se formando, não gere ou não acrescente temperatura ao já quente caldeirão da geopolítica. Mas o fato é esse, Israel aos poucos está liderando uma tentativa de afastar-se da China, ao mesmo tempo que impõe à Índia um afastamento do Irã. Isso é uma reorganização geopolítica. E os Estados Unidos, enfim, terão de acompanhar a batuta do regente dessa orquestra, que não é Biden, evidentemente. Como disse, isso já começou há muito tempo com Benjamin Netanyahu e depois com Donald Trump no poder foi incrementado, por assim dizer. Em relação a Israel, outra notícia que não pode passar batido, foi detectado hoje um tremor de terra de 5,8 graus na ilha grega de Rhodes. Vocês estão vendo a imagem aqui onde está com a estrela vermelha. Não é o PT, é outro tipo de terremoto. Este é sísmico. O terremoto foi sentido em Israel e também no Egito. Para terminar, outra notícia vinda de Israel. Esta, uma notícia estranha, bastante estranha e trágica. Um homem de 20 anos morreu após cair de um balão de ar quente. Ele, ao que tudo indica, parece caiu sobre um veículo, caiu da altura de 100 metros, o balão estava já a 100 metros de altura e ele despencou do balão.
A parte da tripulação do balão disse que o homem não conseguiu entrar dentro do cesto, não teve tempo, o balão subiu muito rapidamente, ele provavelmente se atrasou um pouco e ficou agarrado à cesta, ao cesto do balão, e não conseguiu entrar dentro do cesto. O que é muito estranho e provavelmente não convenceu a polícia. Ora, ele poderia ter sido puxado para dentro por parte da tripulação, o que não aconteceu. Muito estranho, bizarro, porém trágico. Por enquanto é isso. Quem sabe à noite nós voltamos. Eu não dou mais certeza. Ontem eu tinha programado voltar com alguma informação, mas como estou preparando um curso para o fim do ano, ainda é surpresa, me perdi no tempo, quando vi já era muito tarde. Hoje, se der, eu volto, mas seja como for, eu logo mais apresentarei aí uma surpresa. Eu darei um curso de fim de ano para os amigos. Não será gratuito, claro, porque é evidente que um curso traz despesas, mas será muito interessante. E posso adiantar, um curso de história. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta de história. Eu também gosto, claro. Então, por isso, já pensei aí num curso de história para o fim de ano. Vá preparando a sua agenda. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, acione o sininho para ser notificado, mas mais importante do que isso, siga-nos no Telegram. Lá você fica sabendo todo dia quando nós postamos aqui um vídeo novo no canal. O Telegram avisa. Até depois.